Bem-vindos ao novo episódio do Insights. Eu tenho a honra, o prazer de estar aqui hoje com o Pedro Wilson, que é empresário, fundador da 50+, empreendedor, presidente, CEO. Pedro, bem-vindo. Obrigado, Gatti. É um prazer muito grande reencontrar com você depois de 35 anos, mais ou menos, que a gente se conheceu. Você ainda era um garoto, nós dois estamos de cabelo branco. Muita experiência. Muita experiência, muita história para contar. Muita história. Vamos contar algumas das histórias aqui hoje, Pedro. Vamos, tem muita história. Vamos começar falando da tua história primeiro como executivo da área de transporte, que você teve uma carreira dentro de empresas importantes aqui no Brasil, na área de transporte e logística, e depois a transição para empresário, empreendedor da 50+. E a gente vai falar bastante da 50+, mas conta pra gente desse processo. Tá, vamos antes do trabalho de profissional, de executivo, que eu nasci em Parintins, lá no interior do Amazonas, fui para Manaus para fazer faculdade e o colegial, que na época não tinha. Trabalhei em hotelaria, fui gerente do Hotel Tropical por muitos anos, fui 8 anos. E aí, no hotel, eu comecei a ver de que você pode ser empreendedor sem ser para você. E eu comecei a entender que você, mesmo sendo um CLT, mesmo sendo empregado, se você tem a alma de empreendedor, você pode empreender com o dinheiro dos outros. E você aprende com o dinheiro. Eu trabalhei 8 anos, fiz Réveillon, fiz festas incríveis lá. Então, comecei a entender que empreender era isso. E aí eu fiz o meu primeiro empreendimento. Eu saí do hotel e montei um restaurante 5 estrelas. Tirei o chefe de cozinha do hotel, que saiu junto comigo, dei um percentual para ele, que é o que eu faço sempre. Eu acho que você tem que dividir, você tem que somar para dividir. E aí, esse restaurante foi um sucesso. Depois, eu saí do restaurante e recebi o convite do Renato Aragão para vir tomar conta dos Trapalhões, no lado sério dos Trapalhões. Então eu vim para o Rio de Janeiro, fiquei 4 anos com o Renato Aragão, e aí outro empreendimento. Eu comecei a ver que a área de marketing tinha um viés que eu poderia... Aí abri a Viana Leitão, que é meu sobrenome, né? Eu sou Pedro Wilson Viana Leitão, abri a Viana Leitão, que o Renato Aragão chamava Secos e Molhados, para cuidar da área de marketing. Aí foi que eu criei, na época, o Boneco dos Trapalhões, a Revista dos Trapalhões, e conheci Beto Carreiro. Na época, os Trapalhões estavam separando. Eu e o Beto Carreiro fomos um dos grandes responsáveis por trazer os Trapalhões e reunir os Trapalhões, que eles tinham separado. O Dedé Mussum e o Zacarias fizeram um filme e o Renato fez outro, mas foi um desastre para os dois e a gente achou que era melhor trazê-los de volta. E assim fizemos. E eu fui, inclusive, para a Itália, representando os Trapalhões. Essa parte da tua carreira eu não conhecia. Tantos anos que eu te conheço, essa parte Não, eu estou falando isso não é para me vangloriar, mas para dizer que tudo que você traz, você vai aplicando. Isso chama sabedoria, isso chama conhecimento, isso chama experiência, porque o conhecimento só tem valor quando você transforma ele no dia a dia, que ele vira experiência. Foi quando eu enveredei para ser da logística. Uhum. E aí eu vim descobrir, eu estava fazendo uma reflexão depois que você me convidou, todos nós temos uma veia. Eu tenho uma veia que é cuidar de gente. No hotel eu cuidava de gente, nos Trapalhões eu cuidava de gente, no restaurante eu cuidava de gente. Então, a minha veia era cuidar de gente. E aí eu vim para São Paulo e assumi a Itapemirim Turismo, cuidando de gente. E tive um sucesso muito grande. Com 6 meses, o Camilo Filho, que era o dono, já é falecido, que Deus o tenha, me chamou e disse: Pedro, você está indo tão bem assim? Nós temos a Itapemirim Carga. Vem tomar conta da carga aqui. E aí eu fui para tomar conta da carga. E aí foi um sucesso grande. Fiquei 3 anos na Itapemirim. A Rapidão Cometa me chamou para montar
a divisão aérea, que é a minha especialidade, é a carga aérea, e você sabe que nós fizemos quando nós nos conhecemos. E na Rapidão Cometa, eu cheguei no GAT. O GAT era um menino cuidando da área de marketing. Vou falar de você. O GAT fez para mim uma coisa que eu carrego até hoje. Não sei se você lembra, mas você me convidou, como eu tinha trazido a Rapidão Cometa e já estava entrosado na operação Rapidão Cometa e FedEx, você me convidou para o Réveillon do Milênio, que a FedEx estava fazendo a mudança da marca, a mudança das cores, e foi o maior aprendizado que eu tive na vida. E aí ficamos 7 dias lá com toda a atenção. Eu tomava café com toda a diretoria da FedEx e assistia a palestra do Fred Smith, que para mim era um genial. E ele disse uma frase que eu trouxe para a minha vida e carrego até hoje na minha empresa, que é: pressa tem preço. E aí ele falou: por que a FedEx tem que fazer tudo rapidinho? Tem coisa que é rápida que precisa. Um remédio precisa ser rápido. Mas quem compra um livro, não precisa que eu entregue com 5 horas, com 10 horas, com 12 horas. Ele pode esperar para o dia seguinte. E foi criada a FedEx, que era a laranja, depois a FedEx Ground. E eu me entrosei muito na FedEx. Eu aprendi muito com a FedEx. Esse evento foi um evento que trouxe para Miami todos os principais parceiros da América Latina para anunciar as mudanças na marca, né, no logo. E foi muito bom aquele evento. Não foi bom, foi especial. Eu te agradeço, você não imagina quanto você me ajudou. Por que eu falo isso? Porque você tem que cuidar do que eu chamo de net friends. Né? Porque você tem o network e o net friends. O que nós estamos aqui, graças à nossa amizade de anos, de respeito, de admiração. Eu acompanho o teu trabalho, você acompanha o meu, e está resumido a gente vir contar a história aqui. Eu espero que a gente possa ajudar muita gente. Porque na hora que você perde o sobrenome, isso aconteceu com você, aconteceu comigo, você fica meio no ar de o que eu vou fazer. E é o momento que a gente tem que pensar e repensar. Mas eu acho que a tua própria história de vida, né, Pedro? Você já foi um empreendedor desde sempre, né? Como você colocou aqui. Naquele momento onde você decidiu, eu vou sair da Rapidão e vou criar a minha própria empresa 50 mais, aquilo já estava dentro de você, né? Sim, então foi uma coisa que veio naturalmente. Sim. Veio naturalmente, é o que eu te falei. Você que é executivo, que está saindo da empresa, que está se aposentando, ou que resolveu que está cansado de ganhar dinheiro para os outros, na realidade, né? De manhã, de tarde, de noite, você perde vida, perde família, perde amigo em cima daquela meta, em cima de tudo. E quando você sai, você se depara com outro mundo. Você não tem mais a mordomia que tem, você não tem mais o respeito que tem, porque o sobrenome perdeu. Então, o Pedro da Rapidão Cometa, o GAT da FedEx, agora é o GAT. Então, eu saí da Rapidão Cometa, aí eu fui ser sócio da TA, da transportadora americana, e já não como empregado, mas a TA era uma holding, me convidou para montar a TA Express, e eu montei a TA Express. Eu tinha 20% da TA Express, era um CNPJ, e foi com toda a bagagem que eu trazia, eu transformei num grande aprendizado. Isso tudo me trouxe bagagem para eu ter hoje uma 50 a mais, porque você começa a amadurecer e ver o que é bom, o que não é bom. E conta para mim, né, qual foi o momento que você decidiu, não, agora eu vou partir para meu próprio empreendimento, e dentro disso o conceito da 50 a mais, que é espetacular. Assim, Gatti, eu não saí, não vim direto. Eu saí e com 2 ou 3 amigos, eu abri uma empresa chamada B17. Foi um desastre. Quebrei e fui abaixo de zero. E quando você sai para empreender sozinho, você tem um risco alto. Você se expõe. Você está saindo na chuva e você vai se molhar. Eu perdi muitas coisas. E aí você começa a entender que tem um outro mundo e que você também não precisa de tanto para viver. Você começa a soltar pesos, amarras,
né? E aí eu disse, pô, tem uma logística que está crescendo, que é o e-commerce. Eu estava sentindo, pela experiência que eu trazia de 30 anos de logística em Dom Vital, Rapidão Cometa, TA, está surgindo uma nova logística. E a minha leitura estava correta. Então, hoje, a logística no Brasil sofreu um revés muito grande. A gente vê um Mercado Livre, uma Shopee, uma Amazon entrando e modificando. E aí você começa a ver, Gatti, que as grandes empresas com as grandes estruturas sumiram. E hoje as grandes transportadoras estão com sérias dificuldades por causa de custo. E aí você vê esse marketplace crescendo 40%, 50%. E aí, o que é a última milha? É o que a FedEx diz, a pessoa mais importante é meu motorista porque ele tem contato com o cliente que paga, todos nós. Que se o motorista for mal para entregar uma carga, é uma experiência ruim, tem uma oportunidade. Existem oportunidades, muitas oportunidades. Aí eu disse, aqui tem uma oportunidade. Eu conheço de logística, eu conheço da experiência de ser um empresário, porque você precisa, nesse país, você tem que ter cabelo branco e muito calo no sapato, no pé, para aguentar esse país. Entrei na hora certa, eu fui a terceira empresa a entrar no Mercado Livre, e o Mercado Livre é uma empresa que é de uma seriedade, e me ajudou muito, não só a mim, como todas as empresas, porque ele não tem ativo. Ele roda 20 aviões que não são dele. Eles começam a dividir para entrega. Hoje, a 50 mais, eu atuo Manaus, Belém, Fortaleza, São Luís, Recife, Salvador. E eles vão te apoiando nisso. E como eles têm a demanda na mão, e eles prestigiam quem está com ele, então eles te ensinam, eles trazem a tecnologia. E aí a 50 mais incorporou. Então, a minha ideia, o meu faro de que esse é um mercado que eu devo ir, e com o apoio do Mercado Livre, eu criei musculatura e disse, mas o que eu fiz? A 50 mais é uma empresa especializada em última milha. Então, na última milha, eu comecei a usar pessoas com mais de 50 anos. Só que para o Mercado Livre é um pico muito grande, às vezes. A batalha é de 6 da manhã às 8 da noite. Mas já, como eu tinha musculatura, eu comecei a abrir mini-hubs nos bairros. E esses mini-hubs, eu trazia a pessoa com mais de 50 anos, que mora no bairro. E aí a gente começou a ver, eu comecei a ver, que a última milha poderia ser aproveitada com a pessoa do bairro. Com isso, eu tinha menos movimento. Eu não poluía com os carros rodando e trafegando numa transferência de middle mile. E eu me especializei em entrega de última milha. O que é a entrega de última milha? Que é o contato que você quer. Então, essas pessoas que cabelo branco como eu, que trazem a experiência e que no bairro deles começam a dominar uma boa entrega, de dar um bom dia. E aí a gente tem, na 50 mais, pessoas com mais de 50 anos que querem ressignificar a vida. Eu tenho engenheiro, tem uma história de um gerente de banco que trabalhou, aposentou, e um dia ele chegou e disse, Pedro, aconteceu um negócio na minha vida que não tinha acontecido. O que foi, Luiz? Eu estava preocupado. Porque ele entregava no bairro dele, nós fazíamos entrega de kit de vinho, que tinha 2 garrafas de vinho, um decanter, 2 taças de cristal e um abridor de garrafa. Nós entregamos 35 mil, 40 mil, 0 de avaria, 0 de quebra, 0 de devolução. Por quê? A pessoa estava no bairro, ela sabia que era um clube, né? Toda vez entregava... O Guilherme Gatti todo mês recebe o kit de vinho dele. Ele disse, Pedro, uma senhorinha que me atendia, um dia ela, espera aí que eu vou chamar meu marido. Chamou o marido, era um senhorzinho também, veio com uma nota de R$20,
botou na minha mão, eu não sabia o que fazer com aquilo, que era a primeira gorjeta que eu ganhava da vida. Sensacional. Então você vê, ressignificando a vida, era um prazer dele. Tinha um senhorzinho de 64 anos que ele dizia: Pedro, ressignificou minha vida porque agora eu acordo de manhã, eu tomo banho, eu sei o que eu vou fazer, eu não fico com a cabeça vazia, eu passo na padaria, compro pão porque eu já tenho os porteiros que eu sei que eu vou dar pão. Então, eles têm toda essa bagagem do contato na última milha. Então, isso a 50 mais se estruturou legal, que foi. Pedro, acho que a grande sacada, e aí dados do IBGE, né? A gente tem 30 milhões de pessoas no Brasil com mais de 60, acho que mais de 50 deve passar dos 50 milhões. A idade média passou de 29 para 35 nos últimos 10 anos, ou seja, a população está envelhecendo e existe uma população muito ativa acima dos 50, 60, até chegando nos 70 ou mais, querendo encontrar esse propósito, né? Querendo ter uma vida ativa, e você conseguiu aliar isso a uma demanda de mercado, que é a demanda do e-commerce, né? Que a gente sabe que só cresce, e que também busca uma boa experiência naquele contato do dia a dia. E que essa pessoa que mora naquele bairro e conhece aquelas pessoas, cumprimenta, dá o pãozinho, ou seja, ele cria uma experiência tão especial que é bom para todo mundo. É bom para a empresa que contratou, é bom para ele, é bom para o consumidor. É uma grande sacada 50 mais. Uhum. Com essa sacada, você tem outra coisa, como eu te falava ainda agora em off. Nós temos uma logística inteligente. Como você está concentrado no bairro, você evita trânsitos. Como você está no bairro, e tem outra sacada. Ou ele vai com o carro dele, ou como ele é mais de 60 anos, e muitos são, ele pega a condução de graça. E depende, lógico, do tipo de carga. Nós entregamos, por exemplo, chip. Nós operamos muito com chip das telefônicas. Ele põe a mochilinha e faz as entregas no bairro dele, porque ele conhece. Então, ele não vai entregar 8 da manhã, porque é horário de rush. Ele entrega 11 horas, que é a hora que baixou o rush. Isso tudo... Flexibilidade, redução de CO2. Ele termina sendo um mini hub para nós no bairro dele. Isso tudo vai valorizando a última milha. Então, e o diferencial da empresa para atrair essas pessoas é exatamente isso, né? O fato dele poder ter a flexibilidade de trabalhar no bairro dele, até porque, imagino, questões de locomoção, com o tempo vai ficando mais difícil, né? Então, ele adaptar ao ambiente onde aquela pessoa pode performar, se sentir dentro de um ambiente onde ele se encontra, quase uma família, onde ele é entendido, né? Uhum. Mas não que discrimine quem não tenha 50, né, Pedro? Não. Quem não tem 50 e bate na porta também não, tem a possibilidade? Tem. Isso é uma pergunta interessante, Gatti. A gente começou a ver que existia uma lacuna, porque a gente tem uma certa dificuldade com a tecnologia, a gente tem menos pressa, é mais lento, mais assertivo, mas mais lento. E aí a gente começou a ver que tinha uma juventude que precisava dessa experiência. E aí a gente chama na empresa intergeracionalidade, né? A gente conjuga a experiência dos cabelos brancos, dos cabelos prateados, nós não chamamos de velho, nós chamamos de seminovos. Os nossos seminovos com os 0 quilômetro, né? E aí começa pelo DNA nosso de respeito, de acolhimento. A gente acolhe bem o cabelo branco, mas acolhe bem a juventude. E te falo que muitos deles são mal orientados. Eles acham que porque dominam a tecnologia, essa tecnologia vai tomar conta. E não é bem assim. A tecnologia tem que estar bem aplicada. E aí a gente junta a experiência, eu costumo dizer, a sabedoria com a força, né? Com a força da juventude, o ímpeto da juventude, e equilibra, e nós temos uma solução fantástica. Isso tem trazido para a gente uma relação muito boa, ao ponto, nas 50 mais, nós criamos a TIL, que é uma tecnologia integrada à logística.
50 mais passa a ser um laboratório de tecnologia. A gente desenvolve um software que a letra tem que ser maior, porque eu tenho dificuldade de ver. Então, são pequenas coisas que a gente, no dia a dia, a gente começa a ver. Né? Por exemplo, a IA. A IA, ela tem uma dificuldade com a juventude que perdeu um pouco o vocabulário. Nós trazemos um vocabulário de experiência. Então, a gente junta os outros e que você vai pedir, tem que saber o que você vai pedir para uma IA. Senão, você pede uma coisa, ela te entrega outra. Isso tudo a gente está equilibrando e a 50 mais vem tomando espaço nisso. Nós não temos RH, a nossa empresa não é pirâmide, a nossa empresa é horizontal. Sou eu e a minha esposa, que é a Margarida. A gente tem o departamento de acolhimento, que é com ela, e ela recebe, ela faz a festa quando a pessoa diz sim, a gente faz uma festa para introduzir a pessoa. No aniversário, ela pega bolo e faz o bolo com todo mundo cantar parabéns. Então, as pessoas se sentem acolhidas, respeitadas. Uhum. A gente tem falado bastante aqui sobre saúde mental, né, Pedro? E tem 2 pilares que são fundamentais. O pilar do propósito, do qual a gente falou, né, e você comentou, muita gente se reencontra num propósito, né, quando eles começam a trabalhar contigo. E o outro é o pertencimento, né, de muitas vezes a pessoa entrar numa faixa etária onde ele não se sente mais parte daquele ambiente onde ele trabalha, enfim, em função da cultura da empresa, não dá valor para a idade, para a experiência, e ele encontra esse pertencimento quando vem trabalhar com vocês, até pelo acolhimento que ele já recebe de entrada, né? Isso é o ponto mais forte. Eu devo isso à Margarida, minha mulher, porque ela não abre mão disso. Uhum. Nós estávamos você tem ideia de como ela defende isso? Nós estávamos num grande cliente, um grande player de mercado. Nós já estávamos no 3º estágio de fechar a conta. Ela abriu o computador e o interlocutor que estava negociando disse, porque agora a gente pode pegar os seus velhinhos. Ela fechou o computador e disse, nossa empresa não é para você. Nós não trabalhamos com velhinho. Meu Deus. Você vê aonde chega a nossa crença. Sim, sim. E você entra ainda numa outra parte também que é importante da saúde mental, que é a performance, ou seja, você poder dar instrumentos, ferramentas para que aquela pessoa tenha uma boa performance dentro da tua empresa. Isso. Você acabou de mencionar, eu vou colocar a fonte um pouco maior para facilitar a leitura. Eu vou trabalhar uma rota para aquela pessoa que eu sei que aquela pessoa pode ter sucesso naquela rota, né? Então isso faz com que a pessoa se sinta realmente contribuindo para o sucesso da empresa. É assim, Gatti. A gente tem todo esse cuidado, né? Eu não ponho pessoas com mais de 60 anos, primeiro, para carregar um peso maior. Segundo, carga de alto valor para não colocá-lo em risco. Então, não é simples, né? E para isso você tem que ter tecnologia, né? Então, eu tenho um bairro que eu entrego com pessoa jovem. E esse mesmo bairro, eu tenho a pessoa entregando o chip da telefônica, das companhias de telefone. Eu treino eles, o chip fica na casa do Guilherme. Quando a empresa de telefone vende, você vai na sua caixinha, que está na sua casa, associa no nosso sistema a nota fiscal ao QR Code do chip e sai entregando. Então, a Telefônica vende hoje, hoje mesmo você está entregando com 2, 3 horas depois. Uhum. Então, os 50 mais te proporciona isso. Então, é pessoa com experiência, com responsabilidade. Eles fazem isso com um prazer muito grande. Eles são capazes de chegar lá e ensinar a pessoa a botar o chip no telefone, que às vezes é um senhorzinho que está comprando e não sabe. E ele ajuda. Então, aí tem a experiência, não é, com todo o respeito, a um entregador que está com a hora marcada, que tem que entregar 150, produtividade, ele joga, não dá, bate, ele vai embora. Você conhece isso. Uhum. Você conhece muito bem. Então, aí está o 50 mais. Aí está a nossa sacada. Uhum. Né? Esse aconchego a gente leva até o cliente final. E você aproximar a equipe de tecnologia, os jovens da tecnologia, do público que realmente utiliza a tecnologia, para que eles possam ouvir
e preparar, adaptar aquela tecnologia para que essas pessoas possam ser produtivas, ter sucesso, gerar resultado. Isso é fantástico. Eu tenho uma pessoa que chama Marcos, que é engenheiro, 68 anos. Como ele sabe lidar com números, é o meu encarregado ou gerente, a gente não põe título. É a pessoa que cuida da área de seguro nosso, que administra carro, que administra a pessoa que está entregando, que vê quanto ela pode levar para não se expor. Outro dia eu peguei ele, porque a gente tem, às vezes, eu não gosto de chamar motoqueiro, porque é pejorativo, mas os motociclistas, e tem que ter um respeito muito grande, porque esses caras fazem um trabalho incrível, incrível. E eu vi ele falar, mano, vai entregar. Então, ele já estava na linguagem do motor, porque ele se adaptou, porque ele sabia que naquele canal ele tinha comunicação com o motociclista. Olha como a sabedoria e a experiência vai. E para onde vai a 50 mais, Pedro? Se a gente vê se essa tendência continuar do país envelhecer, as pessoas continuarem ativas muito mais tempo, quererem ter propósito por muito mais tempo, ou seja, esse mercado de pessoas que procuram atividades e procuram uma vida ativa, ele só tende a aumentar. Mas eu, particularmente, não vejo tantos esforços e investimentos, né, inclusive da parte de negócio, de geração de resultado de negócios, que esteja direcionado para esse público. Como é que você está vendo essa tendência? Diferente de você botar uma pessoa de 18 ou 20 anos que está sonhando, que está querendo crescer na empresa, essa pessoa não entra para crescer na empresa. Ele entra para somar, para ele absorver a tecnologia, para ele absorver o DNA da empresa e multiplicar com sabedoria. Não é querer entrar como gerente e daqui a pouco estar presidente. Ele não tem esse. E as empresas, eu acho que precisa afinar mais essa sensibilidade. Não tem muito isso. E eu acho que está faltando muito, Guilherme. Com a 50 mais, eu digo, como eu tenho uma bagagem grande de carga aérea, eu abri a 50 mais carga aérea. Como eu sou de Manaus, abri em Manaus. E foi surpresa o crescimento. Onde entra a 50 mais? A gente tem pessoal da 50 mais no aéreo. Mas aonde a gente faz? A gente incorpora a última milha com 50 mais. Então, a gente embarca da indústria de Manaus, a gente traz relógio, traz todo o que o Polo Industrial de Manaus faz e leva para Recife. E aí a gente criou uma coisa chamada Rota Parceira. Eles desenvolvem a 50 mais em parceria comigo, mas a empresa é deles. Então, a 50 mais aéreo leva para Recife e quem opera Recife é a empresa do Manel Leite fazendo entrega com 50 mais. Você começa a ampliar e botar mais 50 mais. Eu descobri que, como eu sou do Amazonas, que no Amazonas tem 5.000 quilômetros de rio e que os municípios não têm estrada. E que as estradas são os rios. Eu criei a 50 mais vai de barco. Descobri que antigamente, na minha época, tinha os navios gaiolas, as cargas iam no porão ou embaixo das redes com os gaiolas com as redes estendidas. Isso. Com a tecnologia, com o desenvolvimento tecnológico, grandes motores, o Amazonas tem agora as lanchas rápidas, por exemplo, de Manaus a Parintins, lá nos tempos de 70, 80, eu pegava o barco de Manaus para Parintins, eram 30 horas. Hoje eu estou saindo com a lancha que leva 7, 8 horas. E no sistema eu chamo que é o ônibus do rio, porque eles são obrigados a sair, eles têm um horário para sair, eles têm um horário para chegar e o porão deles estava vazio. O que eu fiz? Coloca a carga lá. Coloca a carga lá e a minha tecnologia, os meus 50 mais, vão entregar em Parintins, em Itacoatiara. Da raiz 50 mais, eu estou criando uma árvore e dando frutos com 50 mais. Imagina as pessoas que têm
no Amazonas e todos eles pela internet têm acesso. Imagina o desejo que ela tem de comprar um batom e ela não consegue, ou se ela consegue, leve 20 dias e paga R$50 de frete, que é mais caro do que o batom. Eu levo ela com 2 dias e ela pode comprar no Mercado Livre e eu entregar para ela 2 dias depois. Olha a extensão do que é a 50 a mais, ou que é uma logística que a 50 a mais entrou e cresceu em cima disso. Que maravilha, você tocou uma coisa aqui que me fez refletir com relação ao acolhimento, né? E até o propósito dos profissionais dentro da empresa em diferentes etapas da vida. Porque quando a gente começa a nossa carreira, a gente aprende a ter vontade de crescer, né? A ser ambicioso, ter títulos maiores, né? E então você entra com esse gás. E a empresa dá esse gás para as pessoas, porque a empresa ganha com isso. E é bom, né? Para quem já está, além dos 50, 60, está ativo, gosta de trabalhar, o propósito é outro. Ele talvez não queira ser o CEO nos próximos 5 anos, mas ele tem uma vontade tão grande de contribuir com tudo que ele ou ela sabem, as experiências. Então, muitas vezes, elas não se sentem prontas para deixar a empresa porque elas querem contribuir, continuar contribuindo. Então, é uma outra aspiração de vida, né? E acho que talvez seja isso que as pessoas têm que aprender a fazer também fora da empresa. Sim, sim. Você tocou num ponto certo, né? É a história. Você se acomoda ou você até se vangloria ou usufrui da mordomia que uma empresa te dá. Só que ela te dá aquilo porque você está produzindo para ela. Absolutamente. E aí, começa... E se eu perder isso tudo? Eu vou para casa, vou ter uma aposentadoria de 6, 7 mil reais, mas eu vivo com 50, com 40. Né? É uma reflexão dura e você tem que ter coragem. Né? Tem que ter muita coragem. Mas vale a pena. Sabe, é saudável. Aí você, quando você passa dos 50, 60, você não precisa de tanta coisa. Você precisa de bem menos. Eu, por exemplo, para mim, carro hoje é condução. Eu não aspiro a andar numa Ferrari, não aspiro a andar numa Mercedes. Né? O propósito é outro. Propósito. Se você não tem propósito na vida, você não vai a lugar nenhum. Isso é propósito pessoal e propósito no que você vai empreender. Sabe qual é a definição para mim de empreendedor? É que você vê solução onde todo mundo vê problema. Exato. A nossa empresa vai fazer 9 anos agora em agosto. E graças a Deus ela vem num crescimento significativo dentro do que esse país proporciona. A gente vem crescendo uma média de 43%, 46% ao ano. E aí você começa a ver que existe um mercado enorme para você. Aí, com a experiência que você tem, você vai descobrindo, como eu descobri do vai de barco, como eu descobri do aéreo, e você, com certeza, você olha quantos nichos de mercado que você pode dizer, aqui eu posso fazer, eu vou fazer a minha empresa. Tem vários nichos muito parecidos com o que você encontrou, de pessoas que talvez não se vejam fazendo esse trabalho hoje porque não vê que aquele ambiente é propício ou acolhedor para eles, seja qual motivo, mas que pessoas, empreendedores como você, vejam de uma maneira diferente, como oportunidade de criar um ambiente para que aquelas pessoas possam ter sucesso. Eu acho que isso é fantástico. O que você fez é exemplo não só para a questão de etarismo, Pedro, mas para muitas questões de sociais que nós temos, de grupos de pessoas que possam ser hoje discriminados e que, ao contrário, deveriam ser extraprodutivos. E assim, e outra coisa, Gato, por exemplo, a gente termina ajudando a família. Vou te dar alguns exemplos. E é bom a história. Tinha ainda tem um que ele era deficiente, era cadeirante, mas ele tinha um carro adaptado, que ele agregou conosco. Ele dirigia e o neto dele entregava. Então, olha o significado disso. Tinha um sem braço que ganhou prêmio no Mercado Livre do melhor dispatcher que tinha. O que é o dispatcher? O Mercado Livre entrega para a gente e eu tenho uma figura do dispatcher que é o dispatcher.
que ele faz e chama os motoristas. Era o cara mais aplicado que tinha. O cara tinha 52 anos sem braço. Olha a discriminação que ele poderia ter sofrido e ele ressignificou a vida com respeito, com carinho, com cuidado. Que importante que você comentou que o impacto não é só naquela pessoa, mas na família, né, em todo o círculo social com quem aquela pessoa interage. Absolutamente. Porque aí muda dentro de casa, muda o humor. Muda tudo. Muda tudo. E outra coisa, a agregação. Eu vou te citar alguns exemplos que eu acho que a história enriquece. Nós tínhamos uma dispatcher que ela morava numa casa muito grande, ela tinha sido executiva e tudo, e a garagem dela cabia 6 carros. Nós entregávamos vinhos. Ela disse, Pedro, vamos fazer um mini hub na minha garagem. Eu mandei fechar a garagem dela, eu entregava os vinhos lá, e ela recrutava a turma de 50 a mais no bairro dela para entregar. Então ela tinha, entre aspas, uma cooperativa de 50 a mais. Olha só. Era sucesso incrível, porque eles mesmos se ajudavam. Replica. Então, o bem vai se multiplicando, da mesma forma que o mal se multiplica muito, mas eu acredito que o bem se multiplica. Que maravilha. Pedro, eu já tenho mais de 50, então acho que já posso trabalhar com você. Gatti, já passei dos 50. Quem dera eu receber você como meu colaborador, como meu parceiro dentro das 50 mais. Com a bagagem que você traz, de 33 anos de FedEx, com o mundo ao teu redor, que eu sei a porta, não é a porta, é o portão, a janela, está tudo escancarado para você. Eu faço esse compromisso no ar. Eu fico muito contente, Pedro. Muito obrigado por dedicar teu tempo, estar aqui hoje para essa conversa. Prazer. Que eu acho importantíssima. A gente traz assim temas muito relevantes e que eu tenho certeza que ajudam as pessoas que estão nos ouvindo a refletir em como elas estão passando por seus processos de transição, empreendedorismo, a entender a sua persona, a sua identidade, aonde pertence. E eu acho que cada vez mais trazer essas histórias como a tua ajudam cada vez mais as pessoas a terem uma vida melhor. Então, muito obrigado. Viu? Prefeito, o que eu acho, só para encerrar, primeiro agradecer a você o tempo e a honra de estar aqui, na seriedade que você tem o teu podcast, e dizer para as pessoas que têm mais de 50 anos, não desista do seu sonho, não põe ele na gaveta. Você tem um sonho, vai, porque a vida só faz sentido se você sonhar, senão você não faz sentido. Não poderíamos terminar com um recado melhor, Pedro. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. E obrigado a vocês que ficaram com a gente aqui até o final e fiquem ligados para o novo episódio do Insights, em breve. Valeu.